A minha saudação a todos vocês. É bom estarmos juntos aqui nesta vigília do dia, ou digília, seja como vocês podem chamá-la. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que eu não tenho nenhum anúncio de que a lei dominical está para ser assinada, que normalmente as pessoas gostam de falar sobre isso em vigília, nem que o presidente Trump vai assinar o decreto dominical e por aí, né? Mas existe algo que a gente tem que fazer sempre, que é estudar a palavra de Deus, ler a Bíblia. E se a gente estudar a Bíblia e estar firmes naquilo que Deus revelou para nós, não importa quando os acontecimentos finais vão se desdobrar ou quando a lei dominical vai ser assinada, isso não vai ser a nossa prioridade. A nossa prioridade será o nosso relacionamento com Cristo. E é esta a ênfase que eu quero fazer nessa minha reflexão aqui com vocês nesse momento. E eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia. Eu já preguei sobre esse assunto no passado, agora eu quero elaborar um pouco mais. Eu quero que vocês abram a Bíblia na metade da Bíblia. Só peguem a Bíblia, abram no meio e provavelmente você vai abrir no Salmo 119, que é o salmo mais longo da Bíblia. Não apenas é o salmo mais longo, mas é o salmo mais bem organizado, o salmo talvez mais bem estruturado do ponto de vista literário. E esse salmo tem um foco. Ele está no meio da Bíblia, no meio da palavra de Deus, e o assunto dele é precisamente a palavra de Deus. Todo o salmo. E alguns, dependendo da versão da Bíblia que você tem, o Salmo 119 está dividido em 22 estrofes, ou 22 seções. E alguns até no cabeçalho diz assim, Aleph, Bet, Gimel, e vai por aí. Outros apenas têm a divisão. Mas essas 22 divisões do Salmo, de fato, são as 22 letras do alfabeto hebraico. O Salmo está organizado na forma de um acróstico que nós chamamos, segue o alfabeto hebraico, da seguinte maneira. A primeira estrofe do alfabeto, que corresponde à primeira letra, ela tem aqui 8 linhas, e cada linha vai começar com a primeira letra do alfabeto. Cada palavra, no início de cada linha, começa com a primeira letra. Quando a gente vai para a segunda estrofe, que é a chamada letra Bet, seria o nosso B, cada palavra vai começar com o B. A gente não vê isso porque foi traduzido, mas é assim que ele está organizado, do início ao fim. E a gente se pergunta como que alguém conseguiu escrever algo assim. Mas os poetas conseguem fazer essas coisas, e muito mais ainda quando o poeta está sob a inspiração de Deus, que é o caso da Bíblia, que é o caso desse salmo. E o salmo, então, ele vai exaltar, ele vai glorificar a palavra de Deus do início ao fim. Da primeira letra do alfabeto até a última. O que isso significa? Que o salmo cobre tudo. Toda a realidade, toda a vida. Não existe nada que possa estar fora da revelação de Deus. Do A até o Z. Se a gente fosse escrever isso em português, a gente diria do A até o Z. A Bíblia é a palavra de Deus. Então esse é o foco, essa é a ênfase do Salmo 119. Obviamente que não é o salmo que a gente lê no pôr do sol de sexta-feira, porque para quem tem criança pequena a reclamação seria muito grande, e até mesmo para os adultos não é fácil você ler o salmo inteiro, e nós não vamos ler o salmo inteiro aqui, mas eu quero apenas destacar alguns aspectos dos mais importantes deste salmo, e depois a gente vai ver alguns detalhes aqui, enfatizando a importância da palavra de Deus. Mas antes de entrarmos nos detalhes do salmo, por que a palavra de Deus é tão importante no tempo em que nós vivemos? Eu creio que nunca houve um tempo em que a palavra de Deus foi tão desprezada, rejeitada, abandonada, como no tempo em que nós vivemos. Por várias razões. Uma das razões é a pressão da cultura, porque as pessoas não sentem mais necessidade de Deus. O próprio desenvolvimento do progresso da tecnologia humana, de tudo isso aí, leva as pessoas a entenderem ou a pensarem que podem viver a vida sem o sobrenatural.
Você resolve os seus problemas quando você tem um problema de saúde, você vai no médico, você vai na farmácia. Você tem um problema, você resolve pelo computador, pela internet, pelo banco, enfim. Toda essa parafernália da vida moderna, baseada na tecnologia, de certa maneira, forma esse contexto no qual as pessoas sentem que não precisam de Deus. Então, esse é um detalhe. E, inclusive, alguns estudos têm mostrado que uma das grandes razões para o ateísmo hoje é a tecnologia. Que a tecnologia dá a sensação de que você não precisa de Deus. Você clica no seu telefone e você fala com alguém lá do outro lado do mundo. Você resolve problemas lá no Japão estando aqui. E você não precisa de Deus para isso. Você faz isso só pelos caminhos da tecnologia. E isso leva as pessoas a entenderem que elas não precisam de Deus. Então esse é um ponto que é importante a gente ter em mente. Não que a própria tecnologia não seja também um dom de Deus. Se a gente for ir por este caminho bíblico, nós vamos entender que a tecnologia e tudo que os seres humanos alcançaram hoje, tudo que eles podem fazer, é porque Deus deu para eles. Mas não é assim que as pessoas pensam. Quando elas recebem o presente, elas esquecem aquele que doou o presente. Então esse é um ponto. O outro ponto é que do ponto de vista da sociedade, as normas sociais, as normas morais da sociedade humana estão cada vez mais afastadas, cada vez mais longe da Bíblia. Muitas coisas que a Bíblia ensina, que a Bíblia fala, e que, de certa forma, foi o consenso da igreja cristã ao longo dos séculos, hoje elas são entendidas como ofensivas. Então, algumas passagens da Bíblia, alguns textos bíblicos, algumas normas éticas que a Bíblia contém, alguns mandamentos bíblicos, eles ofendem muitas pessoas hoje. Um tempo atrás eu estava fazendo uma pesquisa, estava lendo um comentário bíblico, e eu percebi que no comentário bíblico, de vez em quando, tinha uma linha lá, assim, uma linha cruzando todo um parágrafo, às vezes toda uma frase, todo um verso. Aí eu pensei, deve ter havido algum engano aí na revisão desse material, porque algum revisor deve ter cruzado a palavra para apagar, e depois o editor esqueceu, e às vezes isso pode acontecer. Então eu imaginei que era isso, até que eu descobri, e o autor vai explicar, que de fato ele entendia que alguns parágrafos, alguns versos da Bíblia são ofensivos, e eles precisam ser removidos da Bíblia. Então ele cruzava aquilo que ele achava que não estava em harmonia com as normas, com a ética da sociedade atual, ele cruzava. E não é muito difícil da gente imaginar que tudo aquilo que tem que ver com ética sexual, com essas coisas aí relacionadas com as ideologias do presente, todo o texto bíblico que tinha que ver com isso está simplesmente cruzado. Isso aqui é ofensivo. Não vale nem a pena você ler alto, porque vai ofender pessoas. Então esse é um outro aspecto da sociedade que nós vivemos, que tem levado assim um abandono da palavra de Deus. Mas o problema também não é só da sociedade secular. O problema que nós vivemos hoje, ele está afetando as próprias igrejas cristãs. As grandes denominações evangélicas, as denominações que nós chamamos de high church, as igrejas tradicionais, como tipo anglicana, metodista, essas grandes igrejas, não estou falando das congregacionalistas, da Assembleia de Deus, mas essas grandes denominações, presbiterianos, praticamente todas as igrejas, elas absorveram toda essa ideologia do presente. Todas as ideologias. Para dar um exemplo, a igreja anglicana hoje ela tem uma liturgia onde ela se refere a Deus e a Trindade como se tudo ali fosse transgênero, como se tudo fosse, como se Deus fosse um destas pessoas que defendem ou praticam esse estilo de vida. É uma liturgia para transgêneros, uma liturgia para LGBTQ e por aí vai. Então, essas denominações elas têm absorvido toda as sensibilidades da cultura contemporânea e elas trouxeram para dentro da igreja. E elas têm medo de pregar a palavra de Deus, de pregar a Bíblia, porque eles também não querem ofender ninguém e não querem chamar o pecado pelo nome, porque
se você quiser ofender alguém hoje, diga que ele é um pecador. Então, ninguém pode ser categorizado como pecador. Não existe mais a noção de pecado no mundo contemporâneo, na sociedade. O que existe é a noção de vítima. Ninguém é pecador. Todo mundo é vítima de alguém, de algumas circunstâncias, da política, da história passada americana, seja do que for. Mas não existe o conceito de pecado mais na cultura moderna. E como se não bastasse isso, essas coisas também, elas afetam a nossa igreja. Elas não afetam somente os anglicanos, metodistas e metodistas, a igreja que eles chamam de Christ Church, a igreja de Cristo, que é uma igreja antiga e tradicional, que estão todas nesse caminho. Mas elas afetam, de certa maneira, também a igreja adventista, porque nós estamos no mundo ainda, nós não estamos no céu, nós estamos sujeitos às influências da cultura contemporânea. E a Bíblia também, muitas vezes, é esquecida entre nós mesmos. A gente não lê a Bíblia como deveria ler, a gente não maneja a Bíblia como a gente manejava no passado, porque tudo é uma coisa assim tão distante, tão irrelevante. E a Bíblia não exerce mais aquele papel fundamental, crucial, que ela sempre exerceu e deveria sempre exercer na experiência cristã. O Salmo 119 nos lembra da importância, do valor da revelação divina. É interessante que, no caso de Israel, ao contrário das religiões pagãs, em que toda a revelação tinha que ver, no paganismo, a revelação tinha que ver com a visão, a visualização de Deus. E é por isso que os pagãos valorizavam tanto os ídolos. O santuário pagão teria uma imagem de um ídolo. E alguns deles eram até semelhantes ao santuário de Israel. Tinha um lugar santo, um lugar santíssimo. Só que no lugar santíssimo tinha a imagem de um ídolo. Então o pagão, ele ia ao santuário para ver a Deus, de certa maneira. Contemplar uma imagem de Deus que ele havia construído. Deus disse para Israel: não vou mostrar nenhuma imagem minha para vocês. Então quando Moisés pediu para ver a Deus, Deus não se mostrou para Moisés. Deus deu uma visão, permitiu que Moisés o visse assim por detrás, parte da sua glória, e Deus disse para Moisés: ninguém pode me ver, nenhum ser humano pode me ver e viver. Mas o que Deus deu para Israel? Não a visão, embora havia elementos da visão também no santuário, ali os móveis, mas Deus não deu uma visão dele para Israel. Deus deu para Israel a sua palavra. Porque Israel deveria aprender de Deus não pela visão, pela audição. Ouvindo aquilo que Deus estava ensinando para eles. Porque a visão não depende tanto da fé. A visão, você vai pela visão. Mas quando você ouve, você tem que acreditar no que você está ouvindo. Você tem que crer naquilo que você está recebendo. Então, eu creio que uma das razões pelas quais Deus se revela a Israel pela palavra é porque Ele queria que eles avançassem pela fé. Embora eles tivessem recebido suficientes evidências de que Ele era o Deus deles, que Ele estava ao lado deles. Não era uma fé cega, não era uma fé irracional. Era uma fé também baseada em evidências. Mas eles deveriam avançar, não pela visão, mas pela audição, pelo ouvir da palavra de Deus. E hoje, quando nós lemos a Bíblia, esta não é uma revelação pela visão, porque nós estamos vendo, nós estamos recebendo essa informação, esta revelação da palavra de Deus. E no passado, naturalmente, que as pessoas não podiam ter Bíblias, todo mundo, porque era caro, eram rolos. Então, o papel básico do sacerdote era ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, ler os rolos para que as pessoas pudessem ouvir. E até no tempo de João, no Apocalipse, diz assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem a profecia. Porque uma das motivações para as pessoas se reunirem no passado era justamente o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Para isso eles vinham à igreja, para ouvir a palavra de Deus. E o Salmo 119, como eu já disse, ele nos ajuda a entender o valor, a importância da palavra de Deus. Antes de ir para o Salmo 119, eu quero convidar vocês para que abram no Salmo 19, não 119, mas 19,
versículos 9 e 10. Há vários salmos que enfatizam a força, o poder, a importância, o valor da palavra de Deus, mas o Salmo 19 é um destes, que é um salmo também extraordinário, um salmo pequeno, bem menor, fala sobre a criação e fala sobre a palavra. E os últimos versos deste salmo, o Salmo 19, versos 9 em diante, diz assim: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro puro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. É com esta visão que o salmista comunica a sua apreciação pela própria palavra de Deus. E para ele não tinha uma substância mais agradável, mais doce do que o mel. Por isso ele está comparando com o mel. Se o salmista estivesse escrevendo hoje, talvez ele diria: olha, a palavra de Deus é como chocolate suíço, alguma coisa assim. Mas ele está falando no passado. Não havia chocolate, mas havia mel. Então, a palavra de Deus é como mel. O Salmo 1, que é o salmo que abre o livro dos Salmos, é outro salmo que enfatiza o valor e a importância da palavra de Deus, o meditar na palavra de Deus dia e noite e o andar nos caminhos de Deus. Então, nós temos no livro dos Salmos, então, essa ênfase na palavra de Deus, que não era apenas lida e ouvida do ponto de vista assim, de uma leitura normal, mas que também era cantada, porque os Salmos era o inário do povo de Israel. Os Salmos era o inário do templo. E os salmos foram compostos em grande medida para serem cantados, ao toque da harpa, dos instrumentos, etc. Então, cada salmo pode ser transformado em um hino. O Salmo 119, então, ele está dividido em 22 estrofes, 22 sessões, e cada uma delas tem, então, uma ênfase especial naquilo que Deus pode fazer por nós através da sua palavra. Eu só vou resumir para vocês aqui, em poucos minutos, poucos segundos aqui, o Salmo 119 inteiro, nesse primeiro momento. A primeira estrofe, ela diz que a palavra de Deus nos abençoa. A segunda estrofe diz que a palavra de Deus nos purifica. A terceira estrofe vai dizer que a palavra de Deus revela coisas grandiosas, extraordinárias. E aí continua, a palavra de Deus nos reviva, a palavra de Deus nos ensina. A próxima estrofe vai dizer, a palavra de Deus nos salva, a palavra de Deus nos dá esperança, a palavra de Deus revela misericórdia, a palavra de Deus nos conforta na aflição, a palavra de Deus nos traz conforto em meio aos problemas, a palavra de Deus é efetiva e nos ajuda em meio à perseguição. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus nos dá sabedoria. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus nos traz o temor de Deus. A palavra de Deus é vindicada. A palavra de Deus nos dá luz. A palavra de Deus é justa. A palavra de Deus é para ser obedecida. A palavra de Deus nos reviva novamente. A palavra de Deus nos traz admiração. E termina dizendo, a palavra de Deus nos traz prazer, nos traz deleite. Este é o Salmo 119. Essas são as coisas que a palavra de Deus produz em nós quando nós nos dedicamos, quando nós nos voltamos para essa palavra. Quando nós fazemos dessa palavra o nosso alimento diariamente. E quando a gente lê o Salmo 119, à luz daquilo que ele está de fato nos dizendo, a gente vai sentir vontade de ler mais a Bíblia, de conhecer mais a palavra de Deus, de memorizar a Bíblia. Então, no passado, as pessoas memorizavam a Bíblia.
Alguns porque tinham temor de que em algum momento a sua Bíblia pudesse ser removida, eles memorizavam a Bíblia. O meu pai está com 93 anos agora, ele não consegue ler mais, porque a visão está indo embora. Então, o que ele está tentando fazer agora é memorizar a Bíblia e constantemente recitar aquilo que ele conseguiu memorizar da Bíblia. E ele conseguiu memorizar várias passagens, vários capítulos da Bíblia. Então, esse é um exercício que a gente deveria fazer, mesmo que a gente não tenha a dificuldade da visão, mas enquanto a gente pode ler, vamos ler, reler e memorizar. Alguns que estudam a Bíblia, alguns estudantes da Bíblia dizem que antes de a gente começar a entender um versículo da Bíblia, um capítulo da Bíblia, a gente deveria lê-lo pelo menos 50 vezes. Se você quiser começar a entender um salmo, um livro, um verso, leia-o pelo menos 50 vezes. Quando esta leitura chegar na 50ª vez, aquele texto já vai estar tão familiar para você que já vai estar incorporado na sua maneira de pensar. E aí, de fato, você vai entender, vai melhor aplicar esta passagem. Não apenas na sua vida pessoal, mas na condição também de explicar, de ajudar outras pessoas a compreenderem, a estudarem, a refletirem e a aprenderem da palavra de Deus. Às vezes nós não valorizamos o privilégio que nós temos da palavra de Deus e de todo o acesso que nós temos à Bíblia hoje, porque nós temos não apenas o acesso ao livro físico da Bíblia, mas nós temos acesso à Bíblia no iPad, no iPhone. A gente pode estar dirigindo, viajando por aí e ouvindo a Bíblia, ouvindo coisas relacionadas com a Bíblia. Então, se a tecnologia trouxe alguns malefícios em algumas áreas, pelo uso que as pessoas fazem dela, essa tecnologia também tem trazido coisas extraordinárias, porque elas nos ajudam a entender a Bíblia de uma forma e nos dão acesso a informações sobre a Bíblia que nossos antepassados jamais conseguiriam sonhar, jamais conseguiriam imaginar. Então, hoje não existe barreira para a Bíblia. Se você for num país muçulmano, você não pode entrar com uma Bíblia física, porque eles podem prender você e você vai estar em sérios problemas. Mas a sua Bíblia pode estar no seu iPad, no seu iPhone. Você pode estar meditando, refletindo, estudando a palavra de Deus de várias formas, de várias mídias. Mas o Salmo 119, além desse aspecto que ele tem essas 22 estrofes, organizadas exatamente como o alfabeto hebraico, as 22 letras do alfabeto, significando que o Salmo cobre o todo da vida, o todo da realidade, que a palavra de Deus cobre o todo da realidade. Um outro aspecto que nós encontramos nesse Salmo é a ênfase que o Salmo dá na palavra de Deus. Ou então, poderíamos falar sobre a lei de Deus. E esse é um assunto também extremamente complexo. Falar sobre a lei hoje e falar sobre lei é quase como usar uma palavra obscena, porque muitas pessoas não querem saber de lei. Para eles só existe graça e só existe amor. Lei é algo que não faz parte do vocabulário deles. Mas do ponto de vista bíblico, quando nós falamos sobre o amor de Deus, quando nós falamos sobre a graça de Deus, quando nós falamos o quanto Deus nos ama e está pronto para nos ajudar, nada disso pode ser separado da lei de Deus. Porque a lei de Deus é precisamente o caminho que Ele nos dá para que nós possamos desfrutar da sua graça. Sem lei, nós não teríamos nem condições de saber o que é pecado, como o próprio apóstolo Paulo diz. Mas a lei, do ponto de vista da graça, é o dom mais extraordinário que Deus poderia dar ao seu povo. E por essa razão, quando nós lemos a história da Bíblia, a história bíblica que vai de Gênesis, Êxodo e vai embora, quando que Deus dá os 10 mandamentos para o povo dele? Depois que Ele os tira do Egito, os leva até o Sinai, depois que Ele os remove da escravidão, então agora Ele dá para eles a lei. Porque enquanto eles eram escravos do faraó, eles não tinham liberdade para obedecer a Deus. Eles não tinham como obedecer. Não tinham como desfrutar da bênção, da maravilha, da beleza da lei. Não tinham como, para usar a linguagem do salmista, não tinham como saborear a doçura da lei. Mas quando eles foram removidos do Egito, tirados de lá,
Agora, então, Deus teve condições de dar a lei, porque agora estavam preparados para receber a lei. Então, a lei, de fato, é um dom da própria graça de Deus. E nós não podemos separar uma coisa da outra. Não existe graça sem lei. E não existe lei de Deus sem graça. Porque tudo está mesclado, tudo é um todo envolvido pelo amor de Deus. E no Salmo 119, uma das palavras que mais aparece aqui é a palavra lei. Ela aparece praticamente em cada verso, aparece uma palavra, seja lei ou seja um sinônimo de lei. E é impressionante como o salmista conseguiu encontrar vocabulário para expressar com tantos sinônimos uma ideia só, que é a ideia da lei. E nesse contexto, a lei é como instrução de Deus para a vida. Normalmente a gente pensa na lei como um conjunto de regras. Faz isso ou não faz isso. Se fizer isso, vai ser punido com isso. E a gente tem essa visão assim extremamente legalista da lei. Mas do ponto de vista bíblico, a lei de Deus são as instruções que Ele nos dá para que a gente possa usufruir da felicidade que Ele quer nos dar. Aí está a diferença entre a visão legalista da lei e a visão bíblica da lei. Então, quando o Salmo 119 fala da lei, ele fala desta perspectiva, de uma coisa boa. Quanto mais nós praticamos esta lei, quanto mais nós meditamos nesta lei, mais felizes nós seremos. Quais são os sinônimos da lei? Se a gente começar, basta aleatoriamente abrir qualquer verso no Salmo 119, mas vamos começar com o verso 119, com o verso 1, Salmo 119, verso 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. O verso 2 diz assim: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. Verso 3: não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Verso 4: tu ordenastes os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Então, podem perceber aí que cada verso vai ter uma palavra que está apontando, que está se referindo à lei de Deus. O primeiro é óbvio, a lei do Senhor. Segundo, testemunhos, na versão que eu estou usando, Almeida. No verso 3, os caminhos de Deus, que é um outro sinônimo para a lei. Verso 4, preceitos. Verso 5, decretos. Verso 6, mandamentos. Verso 7, retos juízos. Verso 8, decretos, e por aí vai. Cada verso do Salmo vai ter uma palavra que vai estar se referindo à lei de Deus. E vocês sabem quantos versos tem este Salmo? 176 versos.